Boa noite, queridos companheiros, amigos queridos do Centro Espírita, do Grupo Espírita Esperança em Cristo, aqui no Rio de Janeiro, no Irajá, e os demais companheiros que vão escutar essa nossa conversa mais tarde. É com muito prazer que estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o nosso Evangelho na noite de hoje, certo? O nosso Evangelho, no capítulo 5, aquele bem-aventurados os aflitos, pois é. Nós vamos estudar um pouco, conversar um pouco sobre o item 19, que fala do mal e do remédio. Né? Que seja assim em nome de Deus, dos espíritos queridos que nos apoiam, que nos orientam para esse trabalho, tanto da casa de Leon Denis, de onde faço parte, como do Grupo Espírita Esperança em Cristo, que nós possamos nos sentir apoiados, intuídos, inspirados, e que essa nossa conversa possa vir a servir para as nossas reflexões, para as nossas consolações, enfim, para o nosso caminhar nesse momento tão difícil que o planeta vem vivendo. Certo? É uma mensagem de Santo Agostinho. Não é uma mensagem pequena. É uma mensagem que Santo Agostinho deu em Paris, 1863. O mal e o remédio. A gente sempre escuta falar algumas coisas desde que a gente é gente. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, tudo passa. Há males que vêm para o bem, que mal que vem para o bem. Aí, às vezes, a gente também escuta, olha só, a dor é inevitável, é uma lei natural, um planeta de prova e expiação. O mal é a dor. Mas uma coisa que é evitável é a nossa imperfeição. Isso é evitável. Mas como é difícil a gente, primeiro, saber as nossas imperfeições, segundo, quer dizer, os nossos males, depois encontrar os remédios para eles. E foi assim que nós fomos intuídos para pegar o livro Boa Nova, não sei se vocês têm, mas se não tiver, logo que o Esperança em Cristo estiver aberto, não esqueçam, comprem lá na livraria. A lição 8, que eu não vou ler toda para vocês, não, vou deixar aquele gostinho do próximo capítulo, mas é uma lição que fala do bom ânimo, que é uma coisa que todos nós precisamos ter no momento atual. Aliás, em todos os momentos de nossas vidas. Nós vamos ler alguns aspectos dessa lição para guiar a nossa conversa na noite de hoje. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades, Jesus. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em mediações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam inadiáveis a afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas, das minhas amargurosas tristezas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para um reino de luz que nos espera os corações, lá além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Parece até que nós estamos lendo coisas dos dias de hoje, vocês não acham? Bom, lá para frente, né, quando os negócios não nos são adversos, né, quando tudo parece em luta contra vós, diz assim, um pescador conversando a respeito, Jesus ouvindo tudo isso e pensando no que, né, tinha conversado com Bartolomeu, e
esclareceu a todos com bondade, levando todos a repensarem as suas ideias e seus sentimentos, né? Qual seria o melhor negócio do mundo? O que é mal? O que às vezes parece ser felicidade, não é? E perguntou, será? Quer dizer, não será essa diversidade, esses problemas nos negócios do mundo, esses problemas que estamos vivenciando, um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Que muitas vezes, no momento que a gente está vivendo, alguns dizem assim, mas vai ter um novo normal, mas as pessoas vão estar mais isso e mais aquilo. Mas como a gente vê certas situações, a gente olha, meu Deus, mas como? Quando vai ser isso? Se as pessoas não estão respeitando os protocolos da ciência, não estão respeitando o próximo com o não cumprimento dessas regras, como isso vai mudar? Mestre, não será justificada a tristeza quando perdemos um ente amado, ou quando vemos tudo isso acontecer, as situações cada vez mais nos deixando órfãos na terra, nos sentimos abandonados? E aí, parece que nós estamos perguntando por que será que aconteceu comigo? Parece que eu só atraio problema, não tem hora que a gente diz isso? O que há de errado, meu Deus, comigo? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim que a gente diz. Bom, então é importante que a gente leia esse primeiro parágrafo do item 19 da noite de hoje. É a terra um lugar de alegrias. Um paraíso de delícias? É uma pergunta. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale das trevas, das dores? Vós que vieste viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas, sofrimentos amargos. Diz que é consolação. Como? E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Ai. Eu acho que então eu escolhi planeta errado, gente. E vocês? Não, porque aqui diz, né? Vieste viver na Terra. Eu vim porque eu quis, não é possível. Onde vai ter ranger de dentes, vão ter dores, vale das dores? Eu errei o planeta. Eu escolhi mal. Prova? Eu não quero passar por prova. Não quero... a gente diz até na gíria, não quero mais brincar no... Vou descer desse parquinho, descer para o parquinho, né? Não quero mais brincar disso, não. E é quando nos dizem, mas não há mal que sempre dure, calma, o tempo é o melhor remédio. E quando o tempo não passa, e parece que é para sempre. Porque nós estávamos pensando que essa pandemia ia passar. E agora o tempo está passando rápido, tá? Quando a gente vê já é sexta, quinta de novo, mas parece que não para, que não passa, porque o problema continua. Vai e volta, vem e vai, não é não? O mal, e o pior é que o mal nunca vem sozinho. A gente diz essa bobagem, né? O mal nunca vem sozinho. Quando é igual aparelho elétrico em casa. Quando escangalha um, sei na casa de vocês. Começa a escangalhar todos. É que a gente esquece que quando a gente compra, geralmente, para casal, para montar a casa, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, a garantia é igual. Então, quando começa a dar problema, dá um, dá dois, dá três, e tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, acontecem situações conosco, a gente fica, como é que se diz? A gente fica meio para baixo, meio que nem Bartolomeu, meio tristonho. E aí já viu, né, gente? Já viu que atrai. Aí atrai mesmo. Atrai mais um pouquinho de confusão. Então, quando a gente, afinal de contas, o que é esse mal, o que é remédio, como é que a gente pode fazer perante o mal, o que a gente pode fazer além do que a ciência manda, o que a doutrina nos traz, né? O que ela diz para nós.
É interessante que a gente leia algumas coisas no Livro dos Espíritos depois sobre o bem e o mal, né, lá pelas 630. Eu não vou fazer esse link relendo para vocês, não. Mas é importante que a gente veja que a gente costuma dizer que está passando por situações que não merece, que não merecemos, que não fizemos, né? Muitas vezes eu, Veraçá, tenho dito isso. Mas agora já melhorei com essa ideia. Mas eu não mereço, isso não é possível. Mas aí a gente tem que se reportar a esse próprio capítulo, lá no item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, nunca podemos dizer eu não mereço, é só comigo, porque eu não pedi nada disso, né? Porque nada. Mas eu não me lembro disso. Buscando-se as origens dos males terrenos, reconhecemos que muitos deles são a consequência natural do caráter, do comportamento daqueles que o sofrem. Quando os homens caem por sua própria culpa? Quantos? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas vezes nós... não, mas eu tenho que comprar aquele novo produto, eu tenho que comprar, não, eu tenho que mudar as cortinas de casa, eu tenho... E às vezes nem estamos precisando, né? Nem estamos precisando. Então, há ambições pequenas, mas são ambições. Ou que a gente faz alguma coisa, né, que a gente vê, puxa, eu não devia ter falado isso para a pessoa tal, né, mas o nosso orgulho não nos deixa ir até ela e conversar com ela. E muitas vezes a nossa imprevidência. Se a gente sabe que tem que sair de máscara, como não levar a máscara? Eu vou só ali. Atualmente tem isso, né? Vou só ali e só ali. Por favor, mantenha a distância. Que falta de educação. Não é falta de educação, é previdência, é não ser imprevidente. Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de má conduta, ou por não terem sabido até limitar seus desejos? Às vezes nós também... não me deu um chocolate. Agora eu já estou aprendendo a comer o amargo, mas o negócio é o limite da quantidade até do amargo. Não é? Então, algumas coisas que são os nossos vícios, paixões nossas, nossos maus hábitos, funcionam como males para o corpo físico, que aí vão impedir que eu, que sou espírito, que uso esse corpo, usá-lo da melhor forma, até na minha necessidade terrena. Então, muitas das vezes, há males por nossa imprevidência. Desavenças, discussões, quantas vezes um fala, o outro vê, não, mas olha só, moço, olha só, é isso. E se a pessoa insiste, para quê? Para quê? Né? Isso é lidar com idosos com mal de Alzheimer, isso tem me ensinado muito. Porque às vezes tem coisas que não adianta insistir, porque eles não têm condições de captar. E tem coisas que a gente não adianta insistir para certas pessoas, porque elas não estão naquele tempo, naquele momento, para entender. A gente até fala, dá um aviso, mãe então fala, dá um aviso, explica. Mas não adianta ter outro tipo de atitude, de desavença, de discussão, porque atrai o quê? Doença para si mesmo. Coração acelerado, o fígado começa a bile, a produzir diferentemente, e aí pressão alta, outros problemas, ou então a gente sai comendo tudo que tem direito, e aí haja problemas de saúde com obesidade, com pressão alta, com triglicerídeos, aqueles ilhos todos que não só nós, né, de cabelinhos brancos conhecemos, que hoje muitos jovens estão tendo por uma má alimentação não saudável. Quer dizer, é um mal material, físico, sem nós pensarmos no mal que a gente faz com os pensamentos, com palavras em desordem. Então, há muito cuidado a se ter. Esse capítulo 5 do Evangelho nos alerta em muitas coisas. Afinal de contas, o que é mal e o que é remédio?
que é mal e o que é remédio? Mal é a dor, né? É aquilo que, num planeta de prova e expiação, nós não conseguimos evitar. É contrário à lei natural. Contrário à lei natural. Mas existem coisas que são inevitáveis até na lei natural, que são os flagelos. A lei de destruição nos mostra que é uma transformação necessária, como nós estamos passando pela transição planetária. Leon Denis nos mostra muito sobre a dor, no livro O Problema do Ser e do Destino. Nos foca na nossa vontade, no nosso pensamento, no nosso sentimento, né? Nessas potências que nós espíritos temos como almas, como seres imortais. Então, a questão desses tormentos, dessas vicissitudes, que muitas vezes podem ser voluntários, e isso está lá no nosso Evangelho, né? Tormentos voluntários, as expiações também, trazem dor, trazem sofrimento. Mas eu aprendi uma coisa. Uma vez um companheiro, numa palestra, pena que eu não anotei quem foi, ele disse que a dor é inevitável. Não sei se ele leu isso de algum livro, de Leon Denis também, mas o sofrimento é opcional. Porque quando a gente entende que há males que vêm para o bem como espírito imortal, que a lei é de causa e efeito, que que nós escolhemos as provas, mas que nós somos bem-aventurados se soubermos vencer esses males, nós vamos entender que para tudo há um tempo, para tudo há um jeito de se lidar. E vamos sempre, Deus ajuda. Tem Deus para ajudar, tem os amigos espirituais, os espíritos simpáticos das nossas ideias, os espíritos da casa espírita, aqueles que nós ajudamos. Tem sempre alguém para orar por nós. E é outra coisa que também que eu aprendi em outra palestra, que infelizmente eu não estou podendo dar aqui o crédito a quem foi, lá no Leon Denis, que ele disse que temos que pedir ajuda, porque a oração, a ajuda, o atendimento fraterno, o falar com alguém diante de um mal, o remédio é pedir ajuda. Nesse mês que nós estamos falando sobre o suicídio, sobre aliás, não falamos sobre suicídio, estamos falando sobre a importância da vida, do saber viver, né? Nós temos que entender que quando estamos com males e que com muita dificuldade, o remédio é correr atrás de ajuda. A oração, o atendimento fraterno. Ah, mas agora não estão abertas as casas espíritas, mas tem atendimento fraterno online. Espiritismo.net, vocês podem ver, tem. Tem casas que estão fazendo, como lá no Leon Denis, após a reunião pública, pode ligar que tem gente para conversar. Pelo menos 1 hora depois das reuniões de quarta e sábado, nos horários que estão acontecendo, já não com público, quando a gente faz as nossas também gravações, ou com público controlado, que nós já abrimos para um público bastante pequeno, controlado, né? Com medição, com tudo, com afastamento, com pessoas que menos de 60, todos os cuidados. Mas o que importa é buscar ajuda. E aí eu aprendi uma coisa muito legal, né? Sobre que Deus sempre ajuda quando pedimos, né? E a ajuda pode ser vinda de qualquer... Ah, mas o atendimento fraterno não vai nos tirar o mal. Ah, mas a prece não nos tira o mal. Ah, mas que remédio é esse que não sara o problema? Mas será que o problema em si é que tem que ser mudado, curado, sarado, no sentido de cuidar, de cura? Ou nós que temos que mudar o ponto de vista como espíritos imortais e saber lidar com aquela vicissitude? Então, eu aprendi que a ajuda, a oração, acalma a tempestade. Acalma a tempestade, tem uma outra coisa que acalma o marinheiro, foi assim mesmo que o orador falou, ou ensina a nadar. Então, a ajuda com a oração, atendimento fraterno, mas quando a gente pode fazer o bem, isso é uma ajuda, quando a gente pode falar com alguém, trocar. Hoje nós temos outros meios para trocar, né? Os apps da vida, né?
os outros meios tecnológicos que nós podemos conversar com alguém, é só pedir para entrar junto, não é verdade? Nós podemos, nós podemos. Nós temos é que fazer um movimento. Um movimento. E aí eu achei bastante interessante quando ele diz que acalma a tempestade, que a gente está no meio de uma tempestade. Acalma o marinheiro, o ser que está no meio. Mas se não consegue acalmar isso, ensina pelo menos a nadar. Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepare, e a causa desses males no vosso passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Está nesse item. Porque a felicidade, portanto, não é a ausência dessa dor, desse mal, mas a perfeita compreensão de sua finalidade, nos diz Joana de Ângeles. Qual é a finalidade do mal? Qual é a finalidade da dor? O que eu posso aprender com esse tumulto que nós estamos vivenciando? Que remédio receitar para essas pessoas ou para nós que estamos passando por tudo isso, para quem, né, perdeu, entre aspas, o ser querido? Qual é o exercício que eu tenho que ter de autoconhecimento, né? Qual é o meu mal, afinal? Qual é o remédio para esse mal? Como é que eu posso saber? Está lá no 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho também. Rever o seu dia, rever suas ações. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso aqui é uma colazinha. Isso está em em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que ele se afadiga, com o tempo, com essas dificuldades que a gente vem? Lembrai-vos que aquele que crê se fortaleceu com o remédio da fé. Está no item 19 de hoje. Só um remédio é infalível, a fé. Voltar os olhos para Deus. Por quê? Acalma a tempestade, acalma o marinheiro ou ensina a nadar. Nós estamos sempre protegidos, não tenhamos dúvida disso, estamos sempre protegidos. Mas temos que fazer a nossa parte, nosso esforço, para alcançar essas vibrações que são emanadas para nós de perfeição. De perfeição, que vem da perfeição. E aí nos traz essa calma, essa orientação, essa intuição. E a justiça de Deus. A lei diz, está lá no Livro dos Espíritos. A lei, depois que fala de todas as leis de destruição, sociedade, trabalho, lei da adoração, a lei de reprodução, ele fala. A última é lá, que ele bota no Evangelho. Ou no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade, né? É justa. Primeiro, ela é justa. Então, não vai nos tirar o mal, mas vai nos dar um remédio de amor e caridade para o futuro como espíritos imortais. Nós estamos tendo que sanar nossas dívidas com a lei, né? Como seres do universo, como seres individuais. Tudo tem que se olhar por esse ângulo, né? Tudo tem que se olhar pelo ponto de vista de espírito imortal. É muito difícil, gente. Que proveito, às vezes a gente se pergunta, eu vou ter com isso? Os outros não pensam desse jeito. Às vezes a gente quer pensar que o outro é que tem que mudar, que o outro é que tem que rever, que o outro é que tem que fazer. E aí eu volto lá em Boa Nova. Na história do Bartolomeu. Você pensa que eu esqueci o Bartolomeu? Esqueci, não. Está lá. Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite para o amigo, para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que lhe arranque das ilusões da terra? Nós temos, a gente está trabalhando com os alunos online, nós estamos trabalhando para a semana que vem essa coisa do saber viver, né? Aí me veio aquela música, é preciso saber viver, né?
A vida cheia de ilusões nos faz malucos ou morrer na solidão. Porque se a gente vivemos nas nossas vaidades, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente fica dentro de uma ostra. E aí? Ou vive na ilusão, sempre querendo o que não é para ter, as coisas materiais, ou acaba se isolando, porque não consegue lidar com o outro, conviver com o outro. Tudo é mal, tudo não é certo, tudo é complexo. Jesus falou, né? Recordou para Bartolomeu com essa história, tu começou a recordar as razões de suas tristezas, intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe dos céus? Recordou os contratempos da vida, ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava para edificar no coração. Então, quando ele começou a refletir o que é mais importante para nós, qual é o nosso maior remédio, qual é a nossa maior felicidade, e em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, ele começou a sorrir com bondade das explicações, dando explicações amigas, achou natural tudo. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Seu pai respondeu para ele, brigou com ele, ele que conhece a lei mais, está mais desperta nele. Então não pode cobrar do outro. Não conseguia esclarecê-los, né? Guardou os bens do silêncio. Bartolomeu fez isso, achou-se na posse de uma alegria nova, quando conseguiu se calar diante das discussões. Vocês já tentaram isso? Quando a gente vence a si mesmo? Já perceberam? Já pararam para pensar que o mal e o remédio estão dentro de nós, que a gente pode contrabalançar as situações? Já se pegaram fazendo isso? E como vocês se sentiram? Eu consegui. Não? Todos temos essa experiência, é só a gente parar para pensar que nós vamos descobrir esses momentos da nossa vida. Por quê? Vocês vão ver isso depois, que a felicidade na Terra é algo tão efêmero para aquele que é guiado pela sabedoria. Sabedoria no sentido que há muitas moradas na casa do Pai, que a lei é de causa e efeito, que a gente faz escolha de provas, que a gente não passa aquilo que não consegue carregar. Nós já paramos para pensar sobre isso, para usar o tempo nesse exercício com Deus? Já sabemos quais são esses nossos males? Já reconhecemos? Já conhecemos um pouco melhor a nós mesmos? Nos diz de Étice, o homem precisa daquilo que em si há de pior, se pretende alcançar o que nele existe de melhor. Porque só conhecendo o que é pior em nós temos que saber, peraí, é isso que eu tenho que mudar. Então, vamos alcançar o melhor. O tempo é importante para pensar, para repensar, para mudar esse ponto de vista. E é aí que a casa, né, espírita nos auxilia. Nossa, mas agora está parado. Está parado nada. O Esperança em Cristo está entrando na casa de vocês. Antes vocês entravam no Esperança em Cristo. Agora ele está entrando pela mídia na casa de vocês. E fazendo vocês pensarem, será que quando eu entro lá eu estou me doando? Ou eu só estou com o meu mal, e não buscando remédio, ou querendo um remédio milagroso? Querendo remédio milagroso, hein? Querendo remédio milagroso. Quantas vezes a gente quer chegar no grupo espírita e achar
o remédio para os nossos males, mas é um remédio assim, aquele remédio que traz a resposta do jeito que a gente quer. E quando não é, a gente diz, que centro fraco, isso é a doutrina, porque a gente busca resposta para o imediato, busca resposta para a nossa atual situação. Vamos pensar mais como o Bartolomeu, né? Depois das reflexões que ele fez. Né? Como ele estava, nós já sabemos, porque nós somos iguaizinhos. Né? Tem uma página que eu separei, Males Menores, que é do livro Cura, e é Emmanuel, que nos traz na psicografia de Chico Xavier, que eu também pontuei algumas coisas que me fizeram bem e eu acho que podem auxiliar vocês que estarão me ouvindo e a refletir. Ele diz assim: observemos a natureza. Quase sempre a plantação é amparada pelos detritos do campo para atingir a produção desejável. Para que o leito do rio se não desfaça, atendendo os requisitos do charco, a dureza da pedra e a secura da areia lhe defende a segurança. Olha a comparação. O minério anônimo, para entrar no campo das formas, não prescinde do fogo que lhe plasma as figurações. E o próprio pão que regala a mesa é sempre um fruto da bondade da vida, filtrado apenas das dilacerações incontáveis. Aprendamos a receber os males menores que nos asseguram paz e triunfo sobre os grandes males do mundo. A rara porcentagem das súplicas que sobem da terra ao céu recolhe de retorno a assistência precisa de forma imediatista de alegria ou de reconforto. Quase todas, para alcançar o objetivo a que se propõe, obtêm do Senhor os males menores por respostas providencial e oportuna. E aí vem uma série de coisas que eu vou ver aqui com vocês. Que esse ponto de vista tem que ser mudado. Vamos lá no Evangelho? No capítulo 2, não é no item 5, que é do ponto de vista. Eu abri na página. Olha como os Espíritos nos ajudam. O ponto de vista. É importante que a gente leia algumas coisinhas aqui. Não muitas, mas alguma coisa. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Como é que eu estou encarando o meu isolamento, a pandemia, algumas posturas até de queridos nossos, que não seguem as regras, como é que eu estou encarando as visões de quem coordena, quem governa, qual é a minha vibração para essa situação, como eu encaro, como espírito imortal ou como vivente nesse tempinho de agora. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração, mesmo que sejam um tempão. E devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Foi o que aconteceu com Bartolomeu. E que pode acontecer conosco. Eu não estou dizendo que a gente tem que fechar os olhos, ouvidos, a boca totalmente diante de tudo que está acontecendo. Mas encara, pensa, fala, reflete, direciona como espírito imortal. Não é à toa. Tem um porquê. Por que eu estou nessa? Por que comigo? Por que com você? Por que nesse momento? Por que nesse século? Por que estamos aqui? Existem coisas que podem estar acontecendo nessa transição planetária que poderiam ser piores ou até estão evitando coisas piores que nós não sabemos. Mas nós temos que encarar. Não assim, tá tudo bem, não está acontecendo nada. Não. É ver a realidade e pensar como espírito imortal. Como eu vou ver esse mal e que remédio eu vou ter para... Que remédio vai aplacar esse mal em mim?
aqui nesse capítulo, no item 19, procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, é uma forma da gente refletir. É uma forma da gente refletir. Poxa, que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por tantos problemas? A fé. O anjo à vossa cabeceira vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Acalma a tempestade, acalma o marinheiro ou ensina a nadar. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar, não é qualquer fé, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá na folha de rosto do Evangelho. Né? A fé faz a gente voltar os olhos para Deus. É o remédio certo para o sofrimento. Vamos nos lembrar, aquele que crê se fortalece com esse remédio. Mas a gente não pode também, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é ficar nesse martírio. Não podemos nem devemos ficar, porque o Senhor marcou com o seu sinal todos aqueles que creem nele. Está aqui no Evangelho, no capítulo 5, no item 19. Não podemos esquecer isso. Tem mais. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre, que tem a fé como apoio, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Ah, mas eu não quero saber de eternidade, eu quero saber do aqui e agora. Eu não aguento essa história de que tem que sofrer. Ai, espírita, adoro uma dorzinha. Sendo espírita ou não, a dor vai vir. O negócio é como eu encaro esse mal, como eu busco o remédio. E aqui nessa folhinha, Emmanuel diz para nós, olha, quase todas, vou repetir, para alcançar o objetivo a que se propõe, obtém do Senhor os males menores por respostas providencial e oportuna. Aqui é uma enfermidade de socorro, que te preserva o espírito contra o assalto das tentações. Uma enfermidade de socorro, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu já vi, sim. Leon Denis fala que a dor também é educativa. Que te preserva o espírito contra o assalto das tentações. Às vezes a pessoa tem uma azia danada, eu só falo exemplo de comida. Quem me conhece sabe, né? Como eu gosto. E aí a gente fica assim, mas por que é uma azia? A resposta é uma enfermidade de socorro. Ó, para que está na hora. Para porque você está abusando. Você está abusando. Olha, parece até a mãe quando diz, eu bem que te avisei. Ali é um obstáculo bênção, que te impede a adesão à irresponsabilidade e à loucura. Ai, mas eu queria, já tentei tanto fazer isso, não consigo. Mas eu vou continuar, nem que eu tenha. Olha, obstáculo bênção. De repente não é o caminho. Pode nos trazer problemas mais tarde. Ah, então eu vou desistir de tudo, né, Vera? Porque tudo pode nos dar problema. Tudo pode nos dar problema. Pode nos dar problema. Vocês estão me vendo olhando para cá? É porque eu estou preocupada com o tempo. Estou preocupada com o tempo. Mas vamos repensar isso. A gente vai tentando. Quando não vê que não dá, não vamos ficar desesperado, passar mal e tal, falar mal de Deus, falar... Não, peraí, vamos ver uma outra alternativa, um outro caminho para essa situação. Há males menores que podem ser, né, os remédios. Parece até aquela história, não tem
Eu bem que te avisei para você não casar com ele. E a gente insistiu. Depois a gente fica, tá vendo? Se eu soubesse, tem até música. Naquele dia, o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora. Então, nós temos que ter certos cuidados também. Além, é um amor-ferramenta. Epa, amor-ferramenta, que te obriga ao sacrifício constante na sublimação de ti mesmo. Às vezes a gente vê pessoas, meu Deus, mas por que eles não se separam? Ou então um filho, que é aquela mãe que luta, ensinou. Eu nunca pensei, não, meu filho não pode ser meu filho ter feito isso. E aí é aquele amor-ferramenta, né? Ela está sempre ali, no sacrifício, na renúncia, sublimando-se a si mesmo, mas para tentar alguma coisa, ser a ferramenta da mudança de alguém. Acolá, diz aqui Emmanuel, é um desencanto auxílio, constrangendo-te ao reajuste da própria alma. Às vezes, uma desilusão pode nos deixar um tempo, né? Mas se nós soubermos dar o clique, também pode dar um clique ao contrário, né? E aí fazer coisa atabalhoada. Mas se der um clique, pedindo ajuda, a tempestade acalma, o marinheiro também, e aí a gente nada de um outro jeito. Busca um outro caminho. Adiante é uma dificuldade luz, impelindo-te à comunhão com as esferas superiores. Quantas das vezes, ou quantos de nós, fomos parar na doutrina espírita por uma dificuldade moral, física. A dificuldade, poucos chegamos por amor, por querer conhecer, por curiosidade. Muitos chegam por curiosidade, mas passaram o quê? Muito tempo em conflitos, na busca. Já pensamos sobre isso? E a luz se fez com o conhecimento. Também, né, não podemos esquecer isso, que temos que abençoar essas pequenas aflições, esses tropeços humildes, né? Porque a luta bem vivida, o trabalho bem realizado, constituem recursos para a nossa melhoria, nossa ascensão, nos diz Emmanuel. Essa música que eu estou trabalhando com os meus alunos, e eu não tinha pensado nisso, não, mas vamos dizer assim, me veio agora que vale a pena lembrar essa música para vocês, com vocês também. Eu vou buscar aqui no trabalho que a gente está realizando com as crianças. Espera aí, só um minutinho. Fez barulhinho, né? Mas porque ela nos faz pensar sobre as nossas aflições. E eu, crente que eu tinha ela aqui, eu já apaguei. Mas tem um momento que diz assim, muitas pedras no caminho, você deve evitar, ou com esse sentido. A flor tem espinho, mas você pode tirar, né? Se o bem e o mal existem, se o bem e o mal existem, e eles existem, você sabe, você tem como escolher. Você pode escolher. É preciso saber viver. E às vezes a gente acha, como eu disse para os meus queridos lá, meus alunos queridos, que a gente acha que saber viver é aproveitar a vida, aproveitar tudo, e passar só pensando na coisa material, né? Acha
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Emmanuel diz para nós, eu até trouxe essa letra porque eu me lembro, uma das vezes que eu fui no Esperança em Cristo, um grupo jovem cantava uma música que eu pedia sempre quando eu fosse lá, eles cantassem. Era de um dos jovens lá da casa. Olha, eu já procurei aqui, eu tinha aquela letra, tudo quanto era lado. Eu já procurei ela beça e não achei mais. Fala de Lázaro. Linda letra, que mostra como a gente tem, como é que se diz? A gente tem que aprender a superar as dificuldades. Superar as dificuldades. Depois, quem é da casa sabe do que eu estou falando, da letra que eu estou falando. Né? Aí depois até me manda ela de novo, porque eu não achei. Eu gostava de trabalhar aquela letra, porque mostra, né, do Lázaro redivivo, né? O Lázaro também, a mudança que a gente pode ter entre nós. Mas, como eu não achei, trabalhando aí o saber viver, entender qual é o mal que nos aflige, qual o remédio que pode ser dado, o que pode ser evitável, não. Pensar como Bartolomeu fez, né? Quando ele viu que tinha que aderir para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Senhor e que isso, esse tesouro que está oculto, né? que é o reino dos céus, ele tem que estar dentro de nós e que nós temos que entender que a mudança é nossa. Não podemos cobrar do outro, não devemos ou não precisamos cobrar do outro, porque o outro ainda está no tempo dele, né? Tentando, às vezes, fugir a angustiosas situações e buscando disposições diferenciadas, alternativas diferenciadas, porque a felicidade não é a ausência da dor, né? Nós vamos aprender isso. Mas a perfeita compreensão desse mal, dessa dificuldade. E o remédio é a compreensão, é essa compreensão. E ver aqui com Emmanuel, né, a gente vai deixar isso também para reflexão de todos nós, quando ele diz que muitas almas com os bens aparentes do mundo compram apenas desilusão e tragédia, amargura e arrependimento, enquanto que muitas outras se elevam diariamente da vida física às culminâncias da luz, conduzidas pelos supostos males que lhes minavam a passageira existência. Recordemos a luz do Cristo, quando se ergueu diante dos homens era humilhação e derrota, mas aceita com amor e renúncia, converteu-se em caminho de paz e ressurreição. Nós não podemos fechar os olhos pelas dificuldades que estamos vivendo. Pelo contrário, temos que abrir bem os nossos olhos, porque é uma grande chance que estamos tendo de mudar a nós mesmos, de ajudar ao próximo e, com isso, mudar as circunstâncias em torno de nós. Porque é isso que Deus espera de nós, Jesus espera de nós. Que a gente tenha esse carinho conosco mesmo. Porque o carinho é conosco. E vocês vão rir muito, pois achei ali. Só eu, só Veraçá, só comigo. Eu achei agorinha a letra, sem brincadeira. Fechei o Evangelho para guardar aqui. Quando eu olho, está a letra aqui, ó. Agora é ação. Vou ter que terminar com ela. Abre a acústica da alma, quer dizer, os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, não é verdade? Cria o bem nos braços da ação, quer dizer, fazer o bem sem ostentação. Dá vida às palavras, agita o teu silêncio, quer dizer, faça brilhar a vossa luz. Deixa a tua voz cantar, coloca o teu Deus para fora. Reergue, ó Lázaro,
e penetra teus vales. Quer dizer, reviva, repense, encare, mude de atitude em frente, mude os pensamentos, sentimentos, mude suas energias, mude o mal. Né? Desfaz a treva tamanha, constrói montanhas, diz a música. Quer dizer, barreiras contra o mal. A consequência, estou até assim, porque realmente achar isso foi muito bom. A consequência agradece a claridade. Quer dizer, o que conseguires é a própria luz chegando. A consequência do que a gente vai conseguindo aos poucos. Do teu agir agora, quer dizer, dessa ação pequenininha, que seja no bem, todo momento é hora, mesmo sendo trabalho de última hora, gente. Agora é ação. Quer dizer, agora é agir com presteza, constância, com entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me... Nossa, mas foi muito interessante, gente. Se vocês soubessem o quanto eu procurei isso, e agora achei. Assim, olhem, vocês podem não acreditar, mas esse evangelho é bem gordinho, tá vendo? E adivinha, eu fui botar uma coisa que caiu aqui na página da frente, quando eu olho, tinha essa ficha que eu falei, agora é a ação, é a música. É a música dos jovens do Grupo Espírita Esperança em Cristo, em que, da forma como eles cantavam, eu fui fazendo essas ligações, esses links, que tem tudo a ver com o estudo de hoje, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que tem tudo a ver com a esperança em Cristo de tudo mudar, tem tudo a ver com essa oportunidade que vocês me deram de rever vocês de alguma forma, nem que seja através das energias, das vibrações do meu sentimento, das minhas saudades, da minha conversa do estudo, né, que vai chegar a todos os cantinhos dos corações de vocês. Agradeço a Deus, esses espíritos amigos, por esses instantes de reflexão e carinho, por essa troca virtual, Senhor, por essa oportunidade da tecnologia no bem, que possamos cada vez mais ter realmente esperanças, levantarmos a luz. Agora é ação, e que essa ação seja a ação no bem, a ação da nossa mudança interior, a ação da busca da felicidade. Graças a Deus. Obrigado, companheiros, muito obrigado pela oportunidade de estarmos todos aqui, porque estamos aqui.